O que esperar do Fluminense no Mundial de Clubes? Nesse vídeo a gente vai comentar sobre o que esperar do Fluminense nesse Mundial. Muitas pessoas estão animadas para poder esperar os primeiros resultados dos clubes brasileiros e o que vai acontecer com eles. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense foram para um desafio totalmente novo, esse novo formato de campeonato que tende a ser um baita material de estudo para gente que gosta e que ama o futebol. Dos clubes brasileiros, podemos dizer que o Fluminense caiu em um grupo que não vai oferecer tanta dificuldade para o Fluminense. Tirando o Borussia Dortmund, o Ulsan Hyundai e o Sandals não vai dar tanta dificuldade para o Fluminense. Óbvio, são dois adversários que também vão vir com muito ânimo, com muita vontade, querendo se classificar para as oitavas de final. O que significa dizer que o nível de concentração do Fluminense deve ser muito alto para poder conseguir vencer esses dois clubes, esses dois times, e tentar alguma coisa contra o Borussia Dortmund, porque vai ser o principal desafio ali do Fluminense. Podemos dizer que o Fluminense pode se classificar com 5 pontos, 2 empates e 1 vitória, pode se classificar com 7 pontos, sendo um empate contra o Borussia Dortmund e 2 vitórias. Tudo isso pode acontecer. Pode perder para o Borussia Dortmund e vencer os outros resultados e ir com 6 pontos, e tem que ver como é que vai ser os outros resultados com os outros clubes. Então significa dizer que o Fluminense tem condições de se classificar. Agora, é um grupo que não tem tanta dificuldade para o Fluminense comparado a outros grupos. Por exemplo, o Botafogo está passando por uma situação em que o desafio do Botafogo ele é muito maior do que o Fluminense. O Botafogo vai enfrentar o Seattle Sounders, vai enfrentar o PSG e o Atlético de Madrid. Então assim, o Botafogo vai suar sangue para poder conseguir alguma coisa naquele grupo ali, dadas as circunstâncias do grupo e também do planejamento que o Botafogo fez para esse ano, que demorou demais para poder reagir, mas isso eles já avisavam, isso a gente não tinha nenhuma dúvida de que ia acontecer. O técnico só avisou que, olha, vamos só pensar no Botafogo a partir de abril. O ano só começa depois de abril, como eles falavam. O Fluminense contratou algumas peças para esse ano. Com o Renato Gaúcho melhorou, é óbvio. O tricolor ele talvez possa esperar algo mais do Fluminense, sendo que com o que o Renato Gaúcho tem em mãos e o que ele tem entregado, eu olhando de fora, tá? Eu não sou tricolor, me parece ser bons resultados. O último jogo eu parei para poder assistir contra o Internacional. O Fluminense conseguiu uma baita vitória contra o Internacional fora de casa. Eu assisti esse jogo, né? E ali teve um momento em que o Internacional parecia que ia reagir. O Fluminense foi lá e fez o segundo gol e acabou com o jogo. Um baita resultado para o Fluminense. E aí o que espera então do Fluminense? Eu acredito que o Fluminense ele possa sim se classificar nesse grupo sem tantas dificuldades, a depender do que vai acontecer no jogo em que ele vai jogar. Tá com a concentração alta? Beleza. A chance de ganhar é muito grande. Perdeu ali a concentração por alguns minutos, pode custar caro ou até mesmo a eliminação do Fluminense nesses jogos. O time precisa estar muito concentrado para poder então fazer esses jogos, porque são adversários que a gente não está acostumado a receber. Não é um esporte lá em Pernambuco, não é um Fortaleza no Nordeste, lá em Fortaleza, não é um Goiás lá em Goiás, não é times que estamos acostumados a enfrentar. Então qualquer tipo de variação tática de jogo é muito mais difícil de a gente entender. Logo, o nível de concentração, tanto para o Fluminense, para o Flamengo, para o Botafogo, para o Palmeiras, tem que ser muito grande, porque pode custar caro qualquer tipo de perda da concentração dentro do jogo. E isso pode custar muito caro, tanto para o Fluminense quanto para os outros. Contratou o Soteldo, que eu gosto, tá? Eu gosto do Soteldo. Tem gente que não gosta. Tem gente que fala assim, o Fluminense tomou uma decisão ruim. Até vou falar disso em outro vídeo sobre o Fluminense. Eu acredito que foi uma contratação acertada. Os valores, talvez ficou muito caro, porque pode chegar a 45 milhões de reais. Talvez, mas é um jogador que na mão do Renato Gaúcho pode performar muito bem. Estava no Santos extremamente bagunçado e pode performar muito bem com o Renato Gaúcho. O que espera do Fluminense então? Eu acredito
que o Fluminense consiga se classificar sim, sem muita dificuldade, e passar em segundo lugar. Com 6 pontos, é o que naturalmente possa acontecer. Perder para o Borussia e ganhar os outros 2 resultados pode sim acontecer. Um empate, uma derrota contra os outros 2 clubes, tanto contra o Ulsan Hyundai e contra o Sundowns, pode fazer a trajetória do Fluminense dentro do Mundial ser muito mais difícil. Então, vence os 2 jogos contra os times de menor apelo e tentar alguma coisa contra o Borussia Dortmund. Eu acredito que o Fluminense pode sim se classificar e passar para as oitavas de final. Vai enfrentar o primeiro colocado do outro grupo, mas pode sim chegar sim às oitavas de final e conseguir aí fazer uma campanha ok para um brasileiro. O que você acha? Será que o Fluminense vai chegar longe nesse Mundial? Comenta aqui embaixo, que assim que você comentar, eu irei te responder.